Hoje nós encerramos então o nosso terceiro estudo. Quem não veio, nós estávamos abordando a questão da Trindade. O primeiro estudo, Deus como Pai. O segundo estudo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, toda a sua obra projetada, planejada e executada pelo Filho na cruz do Calvário, trazendo assim a redenção, salvação do ser humano. Hoje, nosso último encontro, no mês de maio, nós vamos então estar abordando essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não com tantos detalhes, porque são muitos detalhes. Então nós vamos ter apenas uma visão panorâmica com o qual é o seu objetivo, o que ele veio especificamente para realizar, tá bom? 1 João 5, versículo 7, hoje nós estamos com o leitor Leandro. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Isto. Vamos orar? Senhor, agora nós somos totalmente dependentes e em todos os momentos, em todas as ocasiões, dependemos, porque é o Senhor que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Mas agora, diante desta palavra santa, perfeita, nós não queremos desviar, nós não queremos omitir, nós não queremos acrescentar, nós não queremos interpretar, nós queremos lançar a Tua palavra como ela é. Por isso, ajuda-nos, livra-nos de toda e qualquer subjetividade, pensamento ou mesmo uma ideologia nossa. Que a Tua palavra tenha livre curso para atingir o nosso coração. Abra o nosso entendimento agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Leandro, pode repetir devagar? Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Isto. Muito claro esse texto, né? O Pai, que nós já vimos a respeito desse Deus cuja obra é perfeita, o seu juízo santo, o seu caminho de verdade, enfim, tudo o que ele fez com perfeição. Depois, o Pai, a palavra aqui se referindo ao Filho, porque o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, essa manifestação do Filho aqui no mundo. E finalmente aqui, o Pai, a Palavra e o Espírito. Quando nós abordamos no primeiro estudo, o Pai ou Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, esses três são um. Cada um agindo de uma forma. Deus como Criador, Jesus como aquele que veio buscar e salvar o perdido, e agora o Espírito Santo com uma função específica que nos é apresentado na palavra e que nós vamos ter uma compreensão melhor hoje desse assunto, ok? Então nós vamos para Lucas capítulo 1, os versículos 13, 14 e 15. Lucas 1, de 13 a 15. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
Nós vamos apresentar aqui, talvez algumas pessoas já tenham domínio sobre isto, mas nós vamos apresentar aqui como que o Senhor, de forma gentil, Ele vai nos apresentando a ponto de nós termos então a sensibilidade de sermos tocados por esse Espírito. Então, a princípio, quando a oração de Zacarias é ouvida, o Senhor Jesus, através do anjo, ele vem falar e trazer essa notícia. Ele vai ser cheio do Espírito no ventre. Ou seja, introduzindo esse assunto no sentido de que há um Espírito que vem com um propósito, que vem com um objetivo, que é apresentar o Filho, falar do Filho, glorificar o Filho, a obra que o Filho realizou. Aí nós temos aqui mesmo em Lucas capítulo 1, agora os versos 39 a 41, quando Maria chega até essa casa e ali acontece essa profecia de ele ser cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe. Estou me referindo, evidentemente, a João Batista, ok? 39 a 41. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. É só isso mesmo. Só isso mesmo. Só isso mesmo na leitura, né? E eu estou aqui orando para que não seja uma letra frívola, né? Uma palavra lançada apenas como estudo, tá? Mas que nós tenhamos a revelação disto, a clareza sobre isto, né? Que essa palavra de fato ela opera. Então aqui nós temos a confirmação. Ele, João Batista, é cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe, exatamente para anunciar ou manifestar a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui mesmo em Lucas, capítulo 3 agora, nós temos então o batismo do Senhor Jesus Cristo através de João Batista. Lucas 3, os versos 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Isso. Você vai perceber aqui, e depois também em Atos, essa questão. O Espírito Santo desce em forma corpórea. Aqui o texto diz como uma pomba, mais ou menos esta forma. Evidentemente, com o passar dos anos, as pessoas acabam trazendo isso para demonstrar então a descida do Espírito Santo. Mas isso tem um propósito. Isso precisava ser evidenciado, né? A terceira pessoa da Trindade, a manifestação, descendo para estar no nosso meio. E aqui então ouve-se do céu uma voz dizendo: Este é o meu filho, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho todo o prazer. Então, continuando aqui, João capítulo 16 agora, que nós vamos ver o Senhor Jesus falando, anunciando a função, o que ele iria fazer, o que a terceira pessoa da Trindade então estaria, a sua função, tá? É interessante que ele chega no capítulo 16, tá?
transcorre todo esse processo de João 3, quando ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós passamos pelo capítulo 8, quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 28 do capítulo 8, ele diz assim, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Ou seja, no capítulo 15 ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. E no capítulo 16 então que ele vai introduzir essa questão desse Espírito, a função que ele vai exercer no mundo. Vamos lá, capítulo 16, o verso 7 a 16, tá bom? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviá-lo-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Isso. Entendeu essa leitura? A gente faz assim uma primeira leitura, parece que é tão... É a mesma ideia quando a pessoa começa a ler a Bíblia, não, parece que não entende nada. Está um emaranhado de coisas ali, né? Mas aqui tem... há muita clareza. O Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos a respeito desse que viria. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Ou seja, eu preciso morrer, eu vou ressuscitar e eu vou estar com o meu Pai. Continuando. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, bem claro isso aqui. Eu vou enviar, ele vai estar no meio de nós. Versículo 8. E quando ele vier, ele tem uma função. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo é julgado. Essa é a função dele. Continuando na leitura, versículo agora 13, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é aquela parte que alguns teólogos dizem é a parte feminina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Consolador. Jesus ele foi gerado pelo Espírito. É aquela parte em que suavemente, delicadamente, gentilmente vai entrar no nosso coração para fazer uma obra que é trazer a revelação desta palavra. Nós vamos voltar nesse texto ainda, mas eu queria continuar na leitura de Lucas capítulo 24, quando o Senhor Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição,
ele vai dizer então, onde vai acontecer esse fato? O que vocês vão fazer para que isso se cumpra? Lucas capítulo 24, os versos 44 a 49. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isto. Lembrando que, nesse momento, nesse local, Jesus já passou pela crucificação, pela ressurreição, tanto é que nos versículos anteriores, quando ele entra no lugar, no verso 37, por exemplo, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, e ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, gente, não é o espírito agora. Eu morri, ressuscitei, eu estou presente aqui com vocês, mas o espírito vai descer. Ele vem com uma função específica. Então ele faz questão de deixar claro isso. Onde é que isto vai acontecer? Vocês vão ficar em Jerusalém, e ali vai acontecer esse fato para que a história conheça, e isso seja totalmente claro para todas as nações. Deus como Criador, eu vim executar uma obra, quando ele diz está consumado, e agora o Espírito é esse terceiro da Trindade, com uma tarefa bem específica, bem clara. Então nós vamos para Atos capítulo 1, onde nós temos aqui então o fato da promessa sendo realizada. Atos capítulo 1, verso 14. Eles estão em Jerusalém, reunidos em oração, esperando o tão sonhado momento, né? Serão revestidos agora com poder. O que é isto? Então vamos lá, 1,14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Estão ali, capítulo 2 agora, eu vou ler, tá? Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, isso é importantíssimo, tá? A primeira manifestação, como pomba, em forma corpórea. Agora aqui, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui literalmente acontece essa manifestação visível da descida do Espírito Santo. E todos eles cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer, hoje eu não vou falar sobre dom de línguas, é um outro assunto. Tá? Nós estamos falando da descida
do Espírito Santo. Dom de línguas é um outro assunto que nós não vamos tratar hoje. Só estamos mencionando a descida. Versículo seguinte. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ok? Eu acredito que todos já leram esse texto, já tiveram curiosidade sobre pesquisar sobre esse texto, mas o importante aqui é frisar o seguinte: assim como o anjo falou a Maria que Jesus viria a este mundo, assim como se manifestou a vida do filho, a gravidez, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, para que isso na história ficasse registrado, da mesma forma, a descida do Espírito Santo aconteceu naquele dado momento, para que isso ficasse registrado na história. Tá bom? Agora sim começa o nosso estudo, né, sobre essa coisa fantástica que é. Interessante aqui, ó, versículo 11. Eu falei que não ia abordar sobre dons de línguas, porque é um outro assunto, mas o importante é saber que toda e qualquer manifestação de línguas, aqui no versículo 11, vai dizer o seguinte: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar do quê? Das grandezas de Deus. Ou seja, o dom de línguas, ela tem um objetivo: falar das grandezas de Deus. Não é falar de que o vizinho está traindo fulano, de que Deus está me falando aqui agora que você vai ter um problema sério na sua vida. Deus está me falando aqui agora que alguma coisa está acontecendo com você. Deus, não. Dom de línguas tem um propósito específico: falar das grandezas de Deus. E um outro detalhe que nós não podemos nunca esquecer é que aquele que tem esse dom e não tiver intérprete na igreja, fique calado, porque dom de línguas é algo do Espírito. Amém? Muito bem, gente. Nós agora vamos para aqui, Atos ainda, capítulo 2, que nós temos o resultado dessa manifestação do Espírito, aqui no capítulo 2. Os versos 37 a 41. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
E com muitas outras palavras, isto os testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Isso. O resultado, gente, é muito importante agora nós considerarmos. Depois que eles falam das grandezas de Deus, o que acontece? Pedro, do versículo 14, ele vai falar da obra de Cristo. E o que acontece no versículo 37 é o resultado. O texto diz assim: compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, o constrangimento ou a revelação ou essa manifestação do Espírito atinge o coração da pessoa a ponto de ele perguntar: e agora, o que eu faço diante disto? Qual é a minha ação nisso? E aí nós temos a resposta quando ele disse, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, até o ponto de chegar no 41, dizendo: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, em 1 Pedro vai dizer claramente, né, que nós somos salvos pela palavra, é receber a palavra, é deixar com que ela entre no nosso coração e dizer: Senhor Deus, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa palavra, ela vem revestida com o Espírito e faz uma obra sobrenatural que não tem como explicar. Receba isto. E o Espírito Santo é capaz de fazer isto. Muito bem, voltando lá em João agora, nós vamos ser bem específico com essa missão do Espírito. João capítulo 16. Todos lá? Esse faço questão de esperar um pouquinho. João 16, verso 9. Do pecado, porque não creem em mim. Isto. Então vamos, no início nós falamos ali desde o 7, né? Ele é o Consolador. Jesus está introduzindo esse assunto. Essa terceira pessoa da Trindade, ele vem consolar. Depois no versículo 8, leia o 8 para a gente ter uma compreensão melhor. 8. E quando ele vier... ele vai convencer. Você já pensou, ou já teve uma ideia, de pegar o seu filho, ou o seu vizinho, ou o seu amigo, abrir a cabeça dele, e colocar lá dentro a obra da cruz? Já pensou nisso? A gente tem vontade, não tem vontade? Evitaria tanta coisa, de passar por tantas situações. Tem gente ainda que vai bater tanta cabeça, por não ainda ter a revelação. Então, às vezes, você tem vontade de botar o cidadão e falar: escuta, como é que você não consegue entender isto? É tão claro. Mas isso não cabe a nós não temos essa capacidade. Enquanto a pessoa não tiver nessa disposição, conforme nós limos no livro de Atos, em que o coração realmente é rasgado pela palavra, é literalmente a revelação de uma obra salvadora, a ponto de a pessoa sentir tão... Essa expressão compungida é até difícil de transcrever isso, mas eu preciso desse sobrenatural agindo na minha vida. O que eu faço?
É Ele que faz isso. Ele convence. Quem vai convencer o homem do pecado não é o irmão Renato, não é o Eliseu, não é a insistência da pregação, não é aquela... Não, é esse Espírito Santo é capaz de fazer isso no coração do ser humano. Ele convencerá o homem do pecado. E aí vem a questão, né, que nós não vamos abordar, porque a igreja aqui conhece. Eu vou apenas citar. Romanos capítulo 5, 12. Não precisam ir lá. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aí nós temos aquelas versões, né, do indivíduo. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre fui na igreja, meus avós eram da igreja, nós não fazemos parte, nós nunca fomos presos, nós nunca roubamos. Isso não tem nada a ver com a natureza de pecado. O fato é que o pecado entrou no mundo por um homem. E, consequentemente, eu e você fomos contaminados com o pecado. De tal forma que, por mais que eu queira acertar, eu estou sempre errando. Por mais que eu queira viver uma vida santa, eu estou vivendo em pecado. Um outro texto apenas para lembrar também, que é o Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então não é uma questão de que o que eu fiz ou deixei de fazer. O fato é que eu nasci em pecado. Agora, eu posso falar, eu posso gritar, eu posso demonstrar, eu posso dar muitos exemplos de que você nunca ensinou o seu filho a mentir, ou a roubar, ou falar palavrões. O fato é que ele fala, o fato é que ele mente, o fato é que ele nasceu com a mesma natureza com a qual nós nascemos. Pecadores, destituídos da glória de Deus. Agora, quem é que vai convencer essa criatura a isso? É esse maravilhoso, delicioso, gentil Espírito Santo. De falar o seu coração assim. Você está vendo que você está tentando sair do pecado e você não consegue? Você está vendo que você já mudou de igreja várias vezes e não consegue? Você já percebeu que por mais que você luta contra isso, você continua nisso? Você já percebeu que vai além das suas forças? Você não tem capacidade de abandonar o seu vício? Então, é o pecado. Conforme também nos é dito, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não tem como sair, né? Não tem como sair. Então, quem faz isto é o Espírito Santo. Agora o versículo 10. Ele convencerá o mundo do pecado. E aí então ele define. Do pecado porque não creem em mim. Ou seja, a obra está pronta, está consumado, eu tenho a solução para o pecado, eu tenho a solução para a sua vida. Lá na cruz eu matei o seu velho homem, eu atraí você, eu crucifiquei essa natureza, eu destruí esse corpo do pecado. Na ressurreição eu ressuscitei para uma nova vida. Tudo isso eu já fiz por você, mas você não crê. Aí nós lembramos de Romanos 10, né? Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Por quê? Porque Deus já operou uma justiça, mas vocês ainda estão querendo fazer a própria justiça, e não é assim. É pela graça do bom Deus. Então, do pecado porque não creem em mim. Aí vem da justiça, vamos ler o texto. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Agora nós precisamos, sim, verificar esse da justiça. Zacarias 3, versículo 9, todas as Bíblias têm. Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Quem esteve domingo passado vai lembrar
né, desse texto que nós abordamos a obra do Filho, né, todo esse processo de Deus, todo o projeto de Deus, quando Ele vem traçando isso em Gênesis, nos Salmos, em Isaías, em Jeremias, no profeta Oséias, e Ele chega em Jonas, e Ele também chega em Zacarias dizendo, olha, isso vai acontecer num só dia. Eu vou acabar com a iniquidade da raça humana em um só dia, que está aqui em Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Em um dia eu vou resolver esse assunto. Agora, mais uma vez, gente. Quem convence isto é o Espírito Santo. Como é difícil você falar para o indivíduo o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para você. O sacrifício do cordeiro, ele foi suficiente para resolver o problema da nossa iniquidade. Não é autorizando ou liberando agora para você viver uma vida no pecado, não é nada disso. Mas o sangue do cordeiro que foi derramado, ele veio exatamente para purificar o homem do seu pecado. Essa iniquidade, naquele dia, exatamente naquelas 6 horas, onde Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa iniquidade, os nossos pecados foram sobre Ele, todos, sem exceção. Aqueles que eu cometi e aqueles que ainda, porventura, na exceção possa acontecer, isto já foi resolvido no sacrifício do Cordeiro Pascal, Cristo. Mas parece que a gente fica com medo de se soltar, de se largar e dizer assim, oh Deus, parece que eu tenho que fazer. Não, a iniquidade foi tirada num só dia. Que dia foi esse? Está em Romanos 5:18. Foi neste dia, nesse momento, nesse ato de justiça, que está em Romanos 5, o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Não é mais fácil crer na primeira parte? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a ofensa aconteceu, o pecado entrou no mundo, e esse pecado fez e está fazendo, né, uma desgraça na raça humana. Mas aí o complemento é, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí nós voltamos em João 16, quando ele diz assim, olha, o Espírito Santo, esse Consolador, ele vem com uma missão específica. Ele vai mostrar a respeito do pecado, vai trazer a revelação, mas também vai revelar o seguinte, justiça, houve uma justiça. O Espírito Santo vai revelar ao seu coração o quê? Que na cruz do Calvário, nesse ato de justiça, houve o quê? Justificação. Você e eu estamos justificados do pecado. Houve uma redenção, o sangue foi derramado, o sacrifício foi aceito. O Senhor Deus recebeu esse sacrifício como um cheiro suave. E dessa forma, eu, Leandro, o Caio, nós temos aí, enfim, todos nós aqui, nós fomos aceitos através do sacrifício do Cordeiro. Olha que coisa linda. Não era o suficiente para a gente chutar um bola o dia inteiro, faceiro, feliz da vida,
solto, leve, livre, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não estamos presos a uma denominação, não estamos presos a um espaço de tempo, não estamos presos a absolutamente nada, porque estamos em Cristo Jesus. Nossa, que coisa gigantesca, mas é a revelação do Espírito Santo. Vamos voltar lá? João 16, versículo agora 10. Eu estou no final, viu, gente? Se alguém está pensando aí em ir embora logo, 11. O Leandro está aqui para me ajudar. João 16, agora o verso 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos dar uma olhadinha nesse juízo para a gente descansar, para a gente ter aí, entrar no mês de junho, né? Deus ainda não trouxe o que nós vamos tratar nesses 4 domingos de junho, né? Eu já tenho pensado, tenho orado sobre isso. A única coisa que me veio à mente até agora é que dia 12 é dia dos namorados. E vós, homens que estão aqui, me ouçam. Ela continua sendo sua namorada, né? Faça um jantar, gente. Leva flores, faz alguma coisa. Eu esqueci, então eu estou lembrando você. Dia 12 de junho, o comércio diz que é dia dos namorados. Então entre nessa vibe, né? Leva no armazém, prepara um jantar, abra um vinho. Não esqueça de comprar o abridor de vinho, né, Anderson Toste? Né, para não acontecer aquilo que eu estou sabendo. Não vou falar igreja, tá? Fica só entre nós, tá bom? Vamos lá então. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Se alguém ficou curioso sobre esse assunto, fale com Anderson e Toste e Camila. Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu estava em Londrina, no acampamento, no dia que morreu Ayrton Senna da Silva. Eu estava atravessando aquele campo, quem já foi no acampamento em Londrina sabe do que eu estou falando, e aquilo veio um aperto no coração tão grande, quando eu estava atravessando o campo e eu orando, Senhor, e a voz do Espírito veio claramente ao meu coração, ele já está julgado. Muito bem. A oportunidade que o ser humano tem de ouvir a palavra, receber a palavra e descansar nessa justificação que aconteceu em Cristo Jesus, é enquanto ele tem vida. Morreu, ele já está julgado. O texto aqui é muito claro. Vamos repetir o verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando o Espírito vier, ele vai convencer o ser humano de que há um pecado, de que há uma justiça feita pelo Filho e que também há um juízo. Todos nós estaremos diante desse juízo de Deus. Uns usufruindo da justificação e outros da condenação. Não por ser mais feio, mais bonitinho, ou porque fez coisas agradáveis ou desagradáveis. Não, é porque não creu na justiça de Deus. Por isso que ali no texto de João é muito claro, convencerá o homem do pecado. O que é isto? Porque não crê. Porque não crê.
Versículo 28, ele diz: assim também Cristo oferecendo-se, é uma vez, é um sacrifício, é aquele sacrifício, daquela sexta-feira, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá sim, a segunda vez sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, o Espírito tem essa gentileza de trazer essa revelação dessas três coisas. Há um pecado? Há, mas há uma justiça de Deus. Agora, com relação ao juízo, isso vai acontecer, nós entraremos isto. Mas o que nós precisamos descansar agora é o que está descrito em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Né? Tem gente que sabe isso de cor, salteado, de trás para frente. Assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa linda agora no verso 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e deu a mim e deu a você um ministério. Que ministério é esse? Da reconciliação. O que é isto? Eu vou dizer para o outro o quê? Que eu não mereço, eu não fiz nada para obter isso, mas há uma trindade santa. Deus projetou isso. Deus amou isto. Deus fez um sacrifício em Cristo antes da fundação do mundo. Projeto lindo, maravilhoso, em que foi revelando a humanidade, desde Gênesis até chegar no sacrifício. E agora tem um Espírito Santo gentil, que vem e traz a revelação. Olha, você não tem condições, você já percebeu, não consegue sair, não consegue lidar com isso. Mas eu quero dizer que há uma justiça. O Filho veio, o Filho morreu, o Filho justificou, não há mais nada a ser feito, é um único sacrifício. E sabe de uma coisa? Ele faz de você um velho, um homem, a uma nova criação. E não é você que faz isto, meu filho. É Deus. É Deus. E aí vem esse Espírito tentando convencer o homem disso. Essa palavra trazendo essa revelação. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele vai dizer que nesse juízo você não precisa passar por condenação. Porque se você descansar no fato da obra do Filho, você vai ter essa alegria. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Onde é que você está? Eu estou em Cristo. Que igreja você participa? Eu estou indo lá na comunidade em Porta Renascer, porque eu gosto de ter comunhão com pessoas, mas não é a igreja, não é a denominação, é aquele que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí nós temos essa questão dessa gentileza do Espírito Santo fazer isso. O último texto que nós vamos ler, aliás, o penúltimo, tá? O penúltimo é João 12, nós sempre lemos o 32, não é mesmo? Nós vamos ler hoje o 31 e o 32, porque ele vai mostrar aonde isto aconteceu, aonde esse processo foi consumado. Evangelho de João 12, o verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Isso, olha que coisa linda. Agora é o juízo deste mundo. O Espírito Santo vai convencer deste juízo. É o Espírito Santo que faz isto. Agora é o juízo deste mundo. Continua. Agora será expulso o príncipe deste mundo. É agora. Esse príncipe será expulso. Agora quando? E eu, quando for levantado da terra,
todos atrairei a mim mesmo. Quando é que você passa por essa obra gentil, maravilhosa de estar em Cristo? É quando acontece esse processo sobrenatural. Ao nos atrair, esse ato de justiça acontece de uma forma fantástica, de modo agora que, uma vez colocado nele, morto nele, ressuscitado nele, estando nele pelo poder de Deus, não há mais condenação, mas passou da morte para a vida. Gente, esse assunto para a gente ir pescar com alegria, passar por dificuldades com alegria, morrer com alegria, passar situações difíceis com alegria, ter um casamento com alegria. Por quê? Porque nós estamos no lugar mais seguro da terra. Estamos em Cristo Jesus. Isto é sobrenatural. É fantástico. Último texto. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vibro com isso aqui. 2 Coríntios 3, o verso 6. Eu quero que você leia a palavra, eu quero que você medite na palavra, eu quero que você deguste a palavra. Mas aqui tem um negócio lindo. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você já imaginou o apóstolo Paulo pregando aqui? Eu acho que isso aqui é entupir de gente, sabe para quê? Para ver o apóstolo Paulo. Mas eu fico imaginando o coração dele, gente, tirem o foco de Paulo, de Glênio, de Eliseu, ou de qualquer pessoa da face da terra. A palavra é viva e eficaz. Ouça a palavra sabendo que é o Espírito Santo que traz isso ao seu coração. Receba como ela é, palavra de Deus, a qual opera naquele que crê. Eu estou encantado com isso. Eu estou encantado com a Trindade. Eu estou encantado em que tudo isso foi projetado, foi executado, foi realizado por mim e por você. E quando eu menos espero, vem um Espírito Santo com toda a gentileza e fala, filho, foi assim. E aí a gente fica, meu Deus, e o que eu faço agora? Você faz igual aqueles moços lá de Atos, o coração está tão quebrantado, compungido ali dentro, que o que eu faço? E aí ele disse, você creia nisso, receba essa palavra, e ela vai fazer a obra no seu coração. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Amém?